Olá. Vamos falar um pouquinho sobre o medo? É como que a gente pode compreender, né, que esse sentimento é um sentimento que todos nós temos, todo ser vivo tem, né? E como que a gente lida com ele? Como cada um de nós lida com esse sentimento, com essa emoção, né? Porque quando a gente se vê apavorada por um iminente ataque, né, à nossa integridade física, tal, ou realmente a gente sente uma ameaça, a adrenalina vem a mil e a gente corre ou a gente sente um pavor. E isso é natural, né, esse processo hormonal desencadeado pela essa situação de perigo. Mas o que a gente está observando hoje, né, no nosso cotidiano, é que isso advém, todo esse paradigma, esse sistema, vem de milênios, né? Desde que o homem é homem, a nossa sobrevivência no planeta tem sido através de guerras e de busca de território, né? E isso está no escopo mental, nossa biosfera, né? A nossa biosfera mental, emocional. Então, realmente, no inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Então, a maioria, né, de nós temos esse gatilho. E hoje, não é só no aspecto do perigo. Hoje em dia, a gente vive com pânico em todos os níveis. Hoje, as televisões, as mídias e a própria, vamos dizer, condição social, econômica, faz com que a gente a gente vibre essa emoção o tempo inteiro. E por isso do estresse, né? Então vamos lá. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente sente que a gente está sendo de alguma forma prejudicada, e esse medo ele vem de um ódio, né? Porque o ódio ele tá atrás de todo medo, né? Principalmente quando a gente é uma consequência, né, de quando a gente é muito, vamos dizer, a gente está constantemente acionando, né, esse sistema no organismo, e isso vai criando uma resistência muito grande, vai criando algo dentro de nós que é uma raiva, um ódio. Por exemplo, hoje em dia a gente vê, e isso está no nosso escopo mesmo, da nossa história e da nossa sociedade. Então, por exemplo, a gente sempre torce para o mocinho matar o bandido, né? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas essa coisa da guerra está no nosso inconsciente. Nós não conseguimos ainda ter uma convivência de uma forma onde todo mundo colabora com todo mundo. Então, esse avanço no sentido da gente poder ter um novo paradigma e realmente falar assim, eu não concordo com você, mas não é por isso que eu vou ter raiva de você e que eu vou tentar te derrubar. E essa competitividade exagerada cria e gera esse ódio, esse medo, que vai fazer com que a gente tenha todo um processo de desequilíbrio emocional, hormonal, e isso vai atingir o nosso corpo, a nossa mente, trazendo distúrbios mentais, emocionais. Mas como que vamos acabar com isso? Se realmente todo mundo, hoje, nação contra nação, partido contra partido, isso é normal, né? Normal no nosso sistema, porque a gente condicionou a nossa sobrevivência a essa competitividade, né? Sempre quando a gente se vê, vamos dizer, de alguma forma ameaçado, a gente tende a poder fazer algo no sentido de destruir ou realmente eliminar aquilo que está causando o nosso obstáculo. Não estou dizendo que que realmente isso é danoso e realmente não se deve fazer isso. Mas o que acontece é o seguinte: se nós não começarmos a mudar esse padrão interno, de entender que nós podemos ser mais cooperativos, no sentido de poder a gente criar mecanismo de nós conseguirmos trabalhar esse tipo de ódio dentro, porque isso não é externo, a gente não vai conseguir mudar externamente, lógico. Mas se a gente começar a trabalhar esse mecanismo do ódio interno, né, trabalhar com esse processo de criar novas estratégias para que a gente possa
desenvolver, né, uma atividade voltada para uma inteligência, voltada para um comportamento e uma ação que traz movimento e não que estagna. Por exemplo, se eu estou com um problema sério com uma outra pessoa, se eu estou discutindo, se eu estou tendo atritos, não vai adiantar eu querer realmente fazer desse conflito uma guerra para que eu possa ganhar. Né? Então, aquela coisa, não, eu vou nesse conflito até eu arranjar uma estratégia para mim derrubar aquela pessoa. Aí eu vou criar uma série de estratégias negativas, de ódio, de raiva, para poder derrubar aquela pessoa, aquela situação. Isso, aparentemente, pode até ter um bom resultado. Mas se a gente continuar nesse tipo de trajetória, você já imaginou quantos inimigos e quantas situações que a gente vai criar dentro do nosso corpo, do mental, da nossa biosfera? Então, eu acho que é importante a gente, por exemplo, quando você tem algo que você não consegue lidar, você entra num silêncio, você respira, você procura conhecer melhor a pessoa, né? Procura realmente, quando pode, falar algo, mas se não dá para falar, se recolha, procure um momento mais propício, ou então, na verdade, larga para lá. Às vezes é preferível a gente assumir um prejuízo, assumir algo que vai realmente trazer um problema, né? Ou seja, psicológico, financeiro, alguma coisa, mas a gente poder lidar com isso. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente é guerreiro. Muito mais de quando a gente ataca. A gente é um guerreiro interno. Nós trazemos a nossa força. E aí, cada vez mais, a gente vai conseguir lidar com isso de uma forma mais estruturada e inteligente. Né? Porque se você a pessoa ou algo não quer realmente ter esse tipo de diálogo ou então resolver essa situação, simplesmente a gente tem que relaxar e aceitar, porque as coisas acontecem assim, tem que acontecer assim. Lógico, se eu quero realmente investir e fazer com que a pessoa entenda, eu tenho que aguardar e esperar o momento da pessoa. E se ela não vinha, porque não teria que vir? Então, esse combate que a gente está estruturado no nosso escopo, na nossa biosfera, né? A gente tem que começar a trabalhar ele, no sentido de nós fazermos essa mudança, porque vai depender de nós. O outro, ele vai realmente começar a observar e perceber o que ele tem que perceber. Se ele sentir que é importante mudar, que para ele vai ser importante mudar, ele vai mudar. Senão, ele vai se afastar. Então, essas histórias, a nível pessoal, a nível coletivo, que eu entendo que para que a gente possa amadurecer enquanto humanidade, a gente tem que começar a mudar esse padrão. Porque a gente que está vendo aí, por exemplo, pânicos direto em televisão, em mídia, porque por trás está um jogo de interesse. O poder está muito no nível do controle, no nível do medo. Muitas estratégias de controle usam o medo para o controle, né? Então é isso aí. Eu trouxe esse tema porque eu acho importante que a gente reflita nesse momento que a gente está vivendo, tanto pânico de doença, pânico na economia, e é real, mas a gente precisa fazer esse trabalho interno para a gente saber como é que a gente se situa nisso. Tchau, tchau. Namastê.